no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Tem uma turma ali que está na expectativa, né, para saber o que é que nós vamos comentar hoje aqui no programa. No finalzinho a gente faz uma palhinha, né? Nós vamos aqui falar sobre distúrbios no equilíbrio dos idosos. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Uma satisfação imensa mais uma vez participar aqui do quadro Check-up no rádio, falando sobre temas relacionados à saúde do idoso. O distúrbio, ele acaba, digamos assim, sendo decisivo, importante no equilíbrio do idoso? O equilíbrio nos pacientes idosos, Marcos, ele é uma característica assim, bem fácil de ser afetada e que mostra que o indivíduo tem algum problema relacionado a doenças, a alterações do envelhecimento. Então é uma coisa para a gente estar observando sempre nos pacientes idosos. A forma como ele se equilibra, se ele mantém uma postura boa, se ele é fácil de desequilibrar, se ele mantém uma marcha adequada. Então, falar sobre equilíbrio e alterações, distúrbios do equilíbrio no idoso é falar sobre saúde em geral. Haja visto que esse mecanismo de manter a pessoa equilibrada, ele é muito complexo e ele depende de uma harmonia entre vários sistemas, assim vamos dizer, no organismo. Ele depende de uma harmonia, por exemplo, de como o indivíduo percebe o ambiente através dos seus órgãos somatosensoriais, por exemplo, a visão, de como está claro, está escuro, a ideia de profundidade, de distância. Então, como ele percebe, de como ele processa essa informação, e aí ele coloca o corpo para perceber também como é que está a posição, por exemplo, da cabeça com o resto do corpo, né? A gente tem um centro de massa, né? Tem uma base. Então, o sistema vestíbulo-coclear, o sistema vestibular, que é alterado pelas labirintopatias, né? Aquelas tonturas que dão no indivíduo, ele é quem percebe a posição que a cabeça está em relação ao corpo, e aí ele manda essa mensagem para o cérebro, né? E o cérebro manda a gente se posicionar de forma equilibrada, abrir a base das pernas, fazer uma força no pé para cá, para lá, posicionar a cabeça para frente, para trás, mexer o quadril de uma forma X ou Y. Então, o equilíbrio depende dessa complexidade, dessa harmonia do funcionamento de todos esses sistemas. Você viu que eu falei de órgãos como a visão, falei de cérebro, falei de sistema vestibular, falei de perna, pé, músculo, osso. Então, qualquer alteração em alguma dessas estruturas pode causar um distúrbio no equilíbrio. Ou seja, problemas visuais, catarata, glaucoma, o indivíduo fica com um risco de desequilibrar e cair. E quedas a gente já sabe, já falamos bastante. Fratura, medo de cair novamente, dor crônica, perda da independência, paciente sofre bastante depois de uma queda, pode inclusive complicar essa queda com óbito. Então, alterações, por exemplo, simples na visão podem denotar uma alteração no equilíbrio. Alterações, doenças no labirinto, a gente tem costumeiramente falado sobre tonturas, e aí é comumente chamada de labirintite, mas na verdade são doenças labirínticas, né? Nessa área do cérebro que comanda, que percebe a posição do corpo em relação ao ambiente, e causa tonturas, né? Doenças neurológicas como Alzheimer, como Parkinson, como AVC, elas podem alterar o equilíbrio. O paciente tem doença no mecanismo, no sistema que controla, que comanda todo, que processa todo essa harmonia desses sistemas. E doenças também nos órgãos efetores do equilíbrio, né? Uma artrose no joelho, no tornozelo, uma fraqueza muscular, pode alterar tudo isso. Então,
há uma complexidade nessa harmonia de movimento, são muitos as partes do corpo, assim, vamos dizer, envolvidas, e qualquer alteração em uma dessas partes pode causar um desequilíbrio e suas consequências. Por isso que é muito fácil a gente identificar um desequilíbrio no idoso. Não é tão fácil identificar as causas, que geralmente é multifatorial. É uma fraqueza, é uma artrose, é uma neuropatia por diabetes, é uma alteração, uma doença no labirinto, é um déficit na visão. Então, percebeu que aquele idoso não está equilibrado, seja ele estático, seja ele parado, ele está meio desequilibrado, ou quando ele anda, é um equilíbrio dinâmico, percebeu alguma alteração, esse paciente tem um risco de cair, e queda, fratura e todas aquelas complicações. Melhor tratar essas causas antes que ele caia. Haja visto que a marcha do indivíduo, ela diz muito sobre a saúde dele. Se ele anda numa velocidade, se ele anda se a marcha dele é uma marcha equilibrada, ele tem, lógico que o idoso ele tem alterações do envelhecimento. Por exemplo, ele anda com os passos mais curtos, mais lentos, ele tende a fletir a cabeça um pouco para frente, a abrir as pernas, os braços, para ele se manter em equilíbrio. Então há uma diferença à medida que a gente envelhece, na forma com que a gente se mantém em pé e na forma com que a gente anda. Mas quando isso coloca o indivíduo em risco, algumas coisas têm que serem feitas antes que aconteça o desastre. As pessoas muitas vezes só percebem quando o indivíduo está muito tonto ou quando ele está caindo, mas alterações discretas já podem demandar intervenções. Por isso que na consulta de todo paciente idoso a gente avalia assim, a marcha dele, o equilíbrio. A gente tem alguns testes que faz na consulta, porque é como se fosse mais um sinal vital desse indivíduo, né? Assim como verificamos a pressão, a gente também vê marcha, vê controle postural e equilíbrio. Doutor Belizo, por que o idoso perde o equilíbrio, a maioria das vezes? Eu costumo dizer, Marcos, que ele perde o equilíbrio, primeiro porque ele está envelhecendo. Então, esses mecanismos de controle de equilíbrio, eles estão envelhecidos. Por exemplo, a forma como ele percebe o ambiente, a visão ela envelhece, e a gente tem, com o envelhecimento, perda da capacidade visual. A gente tem perda da capacidade nos órgãos efetores, nas pernas, no músculo, no osso. Então, ele perde o equilíbrio primeiro porque ele envelhece. Depois, por doenças, por fatores externos, doenças como artrose, doenças como AVC, demência, Alzheimer, doenças como Parkinson, doenças como as labirintopatias. Então ele perde o equilíbrio por doenças. Perde o equilíbrio por uso de medicamentos que alteram em algum desses locais que eu falei, altera essa percepção, altera essa harmonia desses sistemas. Então, medicamentos, é muito comum os medicamentos causarem perda de equilíbrio. Não todos os medicamentos, alguns medicamentos, principalmente aqueles sedativos, aqueles que dão sono. E aí não é só os utilizados para insônia, mas alguns utilizados para dor, outros utilizados para controle de alterações comportamentais, antialérgicos. Esse período de gripe o pessoal está usando indiscriminadamente esses antialérgicos, e isso pode desequilibrar o idoso. Alguns medicamentos, é muito fácil você alterar o equilíbrio do idoso com medicamentos, alterações de pressão e assim por diante. Então eu costumo dizer que são várias causas que qualquer coisa pode alterar o equilíbrio. E geralmente, quando ele tem um desequilíbrio, um distúrbio do equilíbrio, você começa a investigar, tem 1, 2, 3, 4 alterações ali que estão comprometendo o equilíbrio. A geriatria, ela maneja esse paciente com várias alterações ao mesmo tempo. Ele vem com a queixa de desequilíbrio, com risco de queda, e aí a gente vê 2, 3, 4 causas para aquele mesmo sintoma. Tanto que a instabilidade postural, as quedas são uma síndrome geriátrica, ou seja, ela tem um conjunto de sinais e sintomas que denotam e é geriátrica porque estão associados ao envelhecimento. Então,
São várias as causas, geralmente multifatorial. Geralmente você acha o osso, o músculo, a visão, você acha um medicamento, você acha uma hipotensão quando ele muda de posição, quando fica em pé, acha alguma doença no labirinto, uma vertigem postural. Então, multifatorial, 2, 3, 4 coisas. Isso vai... A gente não tem campanhas como, por exemplo, do câncer de mama, do infarto, do AVC, para evitar quedas, para tratar o equilíbrio, mas elas têm um impacto talvez tão ou maior na saúde do idoso. Você identificar precoce muitas vezes passa despercebido. Você corrige uma marcha, você coloca na fisioterapia, você trata uma doença no labirinto, você corrige a visão, você faz 2, 3, 4 intervenções que aquele idoso não vai cair, não vai fraturar. Se você não fizer essas correções, às vezes as pessoas acham que ele caiu porque tinha de cair mesmo, não vê a prevenção. Diferentemente, por exemplo, se ele não faz a mamografia todo ano, ele não faz um check-up todo ano, e isso passa despercebido porque talvez seja uma ciência ainda nova, a geriatria, as ciências de envelhecimento. O ouvinte pergunta até que ponto o exercício físico ele pode melhorar o equilíbrio nos idosos. Olha, Marcos, o exercício ele é um dos pilares para a gente tratar a maioria dos distúrbios do equilíbrio, né? Seja ele por qualquer natureza. Então, o indivíduo saiu daquela crise ou ele não tem nenhuma contraindicação para determinado exercício, o exercício ele ajuda bastante a manter, a preservar e até mesmo tratar alguns distúrbios do equilíbrio. Alguns exercícios eles têm um impacto maior no equilíbrio. Por exemplo, não é a nossa realidade, Tai Chi Chuan, mas tem muita evidência na literatura que eles trabalham bastante o equilíbrio. O Pilates, um dos princípios do Pilates é trabalhar equilíbrio nos pacientes idosos. Mas eu tenho dito que qualquer exercício ele melhora pelo menos dois sistemas assim, o efetor, ou seja, músculo, fortalece músculo das pernas, ele fortalece também a questão de saúde mental, ou seja, o processamento e a parte que efetua o equilíbrio, a parte que mantém o indivíduo em pé. Então, qualquer exercício melhora, mas tem alguns mais específicos para determinados distúrbios do equilíbrio, e tem outros que não podem ser feitos, pelo menos por uma determinada época, em pacientes que têm algum desses distúrbios. Tem pergunta no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Marcos, eu queria para você me fazer uma pergunta ao Dr. Belísio. Papai tem 92 anos, está andando bem devagarzinho. Caiu 3 quedas, mas graças a Deus não atingiu nada. Aí agora a gente comprou um Andajá que não tem aqueles pneuzinhos na frente. Eu estou vendo que ele está andando com dificuldade. Pergunta ao doutor Belísio, qual Andajá certo para o idoso? É aqueles que tem a rodinha na frente? Facilita mais ele andar ou é mais perigoso? Doutor Belísio responde. Aí. Excelente pergunta, Márcio. Um indivíduo com 92 anos, naturalmente ele tem uma marcha mais lenta. A gente só tem que avaliar se aquela marcha não está mais lenta do que o que ele consegue andar, e aí a gente tentar melhorar essa marcha ou mesmo preservar. Muita gente não entende, às vezes a gente tenta, não, ele tem que ir para fisioterapia, ou você tem que fazer isso aqui para melhorar, para tentar manter o equilíbrio. As pessoas, não, ele não vai voltar a correr como antes. As pessoas, não, então isso aqui não tem, mas a gente tem que preservar, pelo menos, ele não piorar, a partir dali ele não piorar. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Os dispositivos de marcha, Marcos, bengala, o Andajá, eles têm indicações bem precisas. Não é todo mundo que precisa, não é todo distúrbio do equilíbrio que vai precisar do dispositivo de marcha. As pessoas já tendem a qualquer desequilíbrio, a qualquer alteração no equilíbrio, achar que vai precisar de bengala, vai precisar de Andajá. Não, não é bem assim. Nesse caso aqui, muito provavelmente vai precisar. Agora, o detalhe é que o dispositivo de marcha, ele não tem uma regra, olha, esse aqui é bom, é o melhor. Não, vai depender do paciente. E a primeira coisa que a gente tem que observar é se aquela bengala, aquele Andajá não está
piorando a marcha dele. Embora ele seja caro, bonito, bacana, que a senhora da televisão, o senhor da televisão use, mas para aquele paciente, ele aumenta o risco dele cair. Se ele fica mais desequilibrado com aquele, por exemplo, se o de rodinha ele fica mais instável na postura, na marcha, esse não é um dispositivo adequado. A ideia é a gente melhorar. Então, muitas vezes tem uma bengala de 4 pontas e bonita e tal, mas a bengala é simples, é melhor do que. Então, isso tem que ser avaliado de paciente para paciente. O melhor dispositivo é aquele que facilita a marcha do indivíduo e diminui o risco dele cair. Melhora o equilíbrio, não é boniteza, não é que exista. Esse pode ser o melhor para um idoso e pode ser o pior para outro. Aquela bengala de 4 pontas pode ser excelente para um e pode ser péssimo para outro. O outro não se adapta. E aí tem que ver regulagem na altura desse dispositivo. Geralmente a fisioterapia faz esse ajuste na altura e saber usar adequadamente é muito melhor do que sair usando o melhor, o mais bonito, o mais caro, porque fulano ou cicrano está usando. Tem mais perguntas do nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu queria saber, eu sou Francisco e queria saber, doutor Belísio, se café faz a gente ficar esquecido. Ultimamente eu tô ficando muito esquecido com as coisas. E eu tomo muito café. Sou Francisco do Braz Félix. Eu sou de Braz Félix. Um abraço, Francisco. E aí, doutor Braz? Olha, que pergunta bacana. Eu me interesso por essa resposta, viu? O café, Marcos, na verdade, ele tem uma relação positiva com a memória. Então, o café, ele melhora, teoricamente, a memória. Entretanto, pessoas ansiosas, elas, como tendem a piorar a ansiedade com o café, então elas tendem a não concentrar a atenção, consequentemente elas tendem a piorar a memória. Via de regra, a cafeína ela vai e estimula o estado de vigilância, a gente fica mais acordado, fica mais ativo e estimula também naturalmente a memória. Mas para pacientes ansiosos, o café ele pode sim piorar a memória, porque ele piora a ansiedade, o paciente fica mais acelerado e não consegue se concentrar em uma coisa de cada vez, não lembra naturalmente depois. Então tem essas duas. Eu sou um apreciador de café, gosto de café. Percebe-se, né? Percebe-se, né? Toda vida o Fatinha traz aqui um café, mas café ame ou odeio, né? A gente tem uma divisão na literatura, assim, para algumas coisas ele faz mal, hipertensão, transtornos do sono, doenças gastrointestinais, transtornos de ansiedade. O café ele é maléfico, mas quem não tem esses problemas, o café pode trazer algum benefício. Só para fechar a nossa participação, essa questão do equilíbrio do idoso é muito importante, porque às vezes uma queda traz um transtorno muito grande, né, doutor? Uma queda, ela traz de imediato os problemas da queda, uma fratura, um arranhão, um corte. Anterior à queda, o idoso ele não cai só escorregando ou tropeçando, ele cai porque abriu um quadro de infecção, ficou desequilibrado e caiu. Ele cai porque teve um AVC, teve um infarto, ele cai porque tem doenças que afetaram e muitas vezes isso é esquecido, só se trata queda. Tem que ver como é que ele estava antes, será que não foi uma arritmia, ele desmaiou, não desmaiou? Eu sempre digo isso a meus alunos. Quando o idoso cai, chega no pronto-socorro, você trata ali as escoriações, o risco de fratura, mas você vai pesquisar por que ele caiu, vai perguntar à família como foi essa queda, se não foi um medicamento novo e assim por diante. Então, a queda ela traz as escoriações, as fraturas e ela traz problemas a longo prazo, dor crônica. Mais da metade dos pacientes que caem, eles evoluem com dor por muito tempo. O medo de cair, aquela síndrome pós-queda, idoso com qualquer queda, ele desenvolve um medo intenso, 70% deles desenvolve um medo, muitas vezes incapacitante de voltar a andar. Além do risco de o paciente cair de novo. Quem cai uma vez, ele tem um risco muito maior de cair novamente. Então, dor, fratura, medo de cair e todas as complicações de uma queda. Deixa eu mandar aqui um forte abraço para uma turma aqui do grupo,
do grupo CESP Futebol Cartola. Nessa turma aqui que está aqui na escuta, Alexandre Costa, doutor Anderson Sérgio, doutor Gabriel, Geraldo Oliveira, Isaac Vigia, Júlio César, Lolota Vigilante, doutor Michel, Raimundo Neto, Bibiu Crisley, né? Joaquim Araújo, doutor Tasson, Abdias, sofredor aí do Botafogo, Edson Vera, Sidney, Flávio Renato, Edinaldo, policial, agora está correndo tudo ali na BR-427, né? Para ver se perde peso. Caio César, Luiz Carlos, Abissalã, tá todo mundo aqui na expectativa. Dá um abraço aí para essa turma. Sobre o que você vai dizer aí da estreia do Paulo Souza no nosso Clube de Regatas, melhor time do mundo, Flamengo. A estreia dele foi com vitória, né? Foi contra o Boa Vista, né? Houve um pequeno tropeço. Aí né? fez o Fla-Flu, como é de praxe, a gente perde sempre pro Fluminense. Mas estamos no período de teste. Como o Gabigol disse, não é como começa, é como termina. E há 3 anos a gente vem terminando o Carioca com o título. E encontrar o time ideal, acho que o Carioca é para isso, né? Exatamente, tá testando ali, fazendo os testes que ele não conhece bem o elenco. Jorge Jesus, por exemplo, quando chegou, ele fez modificações, botou Rafinha no meio do campo e depois terminou como terminou. Então não é como começa, é quando termina. Como termina. O Mister o Mister Paulo Souza vai se dar bem, se Deus quiser. Se Deus quiser. E hoje tem Palmeiras, eu não sei se eu torço pelo Palmeiras. Vamos torcer pelo Palmeiras. Vamos torcer. Nós somos brasileiros, né? Somos brasileiros, vamos torcer pelo Palmeiras, até porque a gente dá sorte, né? Agora se perder amanhã eu vou tirar onda com o Geraldinho, né? Claro, você sofreu, você usou a camisa do Palmeiras aí. Até hoje as pessoas comentam. Então beleza, obrigado pela sua participação. São 8h07, volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã.